Olá, o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, hoje traz aos estúdios da TV Osasco uma artista plástica, escultora, a dona Signe Möbius. Falei certo, dona Signe? A pronúncia está correta? O alemão é meio difícil, é Möbius. Möbius. Mas eu vou chamá-la só de dona Signe, então. É melhor E mesmo. se escapar algum Signe só, a sua jovialidade permite eu tirar o senhora. A senhora me permite Com também? certeza. Então tá bom. Eu peço desculpas ao nosso telespectador. Esse clima maluco de São Paulo me deixou aí um pouco afônico, mas hoje não sou eu que vou falar. Hoje quem vai falar é a arte da dona Signe. É muito interessante que a vinda da dona Signe aqui em Osasco, ela foi motivada por uma visita que nós fizemos, eu e a minha esposa, à cidade de Monte Verde, em Minas, que é um distrito de Camanducaia, do lado de Extrema, no sul de Minas. E foi muito legal e nos chamou muito a atenção uma loja bonita na Galeria Suíça, que é uma vitrine de arte da dona Signe, onde as esculturas, você passa e elas te chamam para você visitar. Então, a dona Signe, que está no Brasil desde 1954, é austríaca, casada com o senhor Rodolfo, que é alemão, né? Veio aqui à cidade de Osasco. Muito obrigado por sua vinda, dona Signe. Obrigada. Nós vamos falar, dona Signe, um pouco principalmente sobre empreendedorismo. E no nosso querido Brasil, muitas vezes o imigrante, a pessoa que vem de fora do país, vem com um espírito de trazer, assim, talvez pelas necessidades geradas, uma necessidade de empreender, de modificar. Porque a sua arte é muito dirigida ao empreendedorismo, pelo que eu pude constatar. Sou Qual minha o motivo? Sou minha própria administradora do meu negócio, da minha arte, de tudo, porque eu sou autodidata. Então, para mim, eu acho que o que começa primeiro é o berço que você tem. Sim. O berço dos pais que te ensinam a empreender, ou seja, a ser uma pessoa que se vira na vida. Sim. E nós que somos imigrantes, desde pequenos, tivemos que nos virar em muitos ambientes novos. Então, em línguas novas, ambientes novos, nos virar com a mentalidade diferente de povos que nós encontramos pelo caminho. Então, eu acho que tudo isso ajuda a você realmente ter essa facilidade de se adaptar e de sobreviver. Eu acho que hoje em dia os pais, eles facilitam tudo muito para os filhos, decidem tudo para eles. Então, acho que nós ainda tivemos pais que tiveram que se virar muito para sobreviver, eles não tiveram tempo de fazer tudo pelos filhos, nós tivemos que nos virar sozinhos. É verdade, isso faz muita diferença na hora de você formar uma personalidade empreendedora. Sim, e a senhora, no início, a senhora deu aula por 26 anos, a senhora dizia. Bom, eu comecei a fazer arte, quer dizer, eu estudei arte em casa com minha mãe, ela foi muito adepta de todas as artes. Então, ela sempre nos mostrou livros de arte e esse tipo de coisa já criou um certo interesse pelas artes. E depois eu casei, tive meus 3 filhos. Quando o último nasceu, eu falei assim, bom, agora é para mim. Agora eu quero aprender arte. E eu fui fazendo cursos e fui fazendo um atrás do outro, até que um dia eu estava pronta, que as minhas amigas me perguntaram, me dá aula. Olha, então, aí legal. eu comecei a dar aula para as minhas amigas. Depois de um tempo, comecei a cobrar pelas aulas. E aí foram 26 anos de trabalho com argila, na cerâmica artística, mais tarde com escultura também. Mas que me deram muito prazer, muitos contatos humanos. As alunas foram as que me incentivavam. Você sabe fazer isso? Eu disse, não sei fazer, mas vou fazer um curso e vou aprender. Então, todos os cursos que eu fiz
foram acontecendo à medida que eu fui exigida pelos outros. E eu atendi essa exigência, né? Perfeito. Então, isso foi uma das coisas importantíssimas, é aprender e aprender muito. Tudo que eu ganhava com as minhas aulas era investido em cursos. Perfeito. E o que sobrava, eu ajudava o pessoal aí para ter sua casa, esse tipo de coisa. Mas o importante era justamente aprender. Sim. E a senhora tem uma grande vantagem, eu pude constatar, né, até com a sua vinda aqui, com o companheirismo, a cumplicidade do maridão, né, do seu Rodolfo. Com certeza, se eu não tivesse o meu marido compreensivo, que sempre me deu todo o espaço necessário para me desenvolver, eu acho que eu nunca teria chegado onde eu cheguei hoje, que hoje sou uma artista plástica que conseguiria viver da sua arte. Sim. Os nossos valores aqui da TV Osasco, como uma TV pública, não governamental, ele passa fatalmente pelo valor da família. E aí, mais do que nunca, a gente pode sentir, né, que as pessoas que têm o sucesso, as pessoas que têm até a coragem de empreender, ela é muito fincado na família, né, dona Cida? Mas é claro, depois que meu marido aposentou, enquanto ele estava na ativa, em posições de destaque, eu acompanhei a vida dele, fizemos tudo juntos. Mais tarde, quando ele se aposentou, eu passei a fazer o meu trabalho profissionalmente e hoje nós somos parceiros dentro do ateliê e nós fazemos tudo juntos. Sim, sim. Quer dizer, ele me ajuda, ele me apoia, me dá toda a força que eu preciso para conseguir trabalhar nesse pequeno empreendimento, mas que é muito rentável. Não, sim, e também assim, a sua arte, ela fala por si só, ela é uma coisa que atrai muito, é muito interessante. É que o que eu coloco na minha arte é a minha vida. Sim. São os meus acontecimentos diários, o cotidiano dos meus filhos, o cotidiano do Brasil. Quer dizer, eu tenho um livro que é só sobre críticas sociais, aí eu falo e falo feio de quem abusa do poder, da autoridade, do poder econômico. Eu falo da falta de responsabilidade dos dirigentes que às vezes não têm visão ampla o suficiente para ver o que acontece lá para frente, eles vivem só no momento. Então, tudo isso aí eu coloco na minha arte, mas isso eu não ponho para vender, isso só fica para mim. Ok. Eu acho que quando você faz arte, você tem que fazer uma coisa que faça bem para as pessoas. Sim. Então, os meus trabalhos que vão para a loja, que vão para a galeria de arte, são as peças que fazem bem para as pessoas, sobre a mulher e a sua vida e seu papel na sociedade, sobre os caminhos para o sucesso, sobre a parceria do casal, sobre um monte de coisa ecológica, né? Muito bem. Dona Sigrid, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já já falando com Dona Sigrid Mobius, que é austríaca, artista plástica, escultora, e veio a Osasco hoje falar um pouco da sua arte e, mais do que isso, nos mostrar também uma lição de empreendedorismo. O Invista faz um pequeno intervalo e volta já já. Alô? Quero falar com você. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Evite deixar objetos que despertem atenção no interior do seu carro. Polícia Militar. A segurança que você vê.
Estamos de volta com o programa Em Vista, aprendendo com quem faz, falando hoje com Dona Signe Mobus, que é artista plástica, escultora, vem lá tem o ateliê no Jardim Marajoara. Aliás, eu vou pedir para a produção colocar o endereço, os contatos, porque é muito interessante o trabalho da Dona Signe. O Jardim Marajoara em Santo Amaro, né? Na Zona Sul. E a senhora já está ali há alguns aninhos já, não? Estou morando lá há 40 anos. 40 anos. E a loja mesmo somente lá em Monte Verde. Lá em São Paulo, no Jardim Marajoara, é minha casa, meu ateliê. Uhum. É o lugar onde eu monto as minhas peças, onde eu modelo as minhas peças. Quer dizer, o que eu não posso fazer é aquela sujeira da fundição, sim. Lixa esmeril, esse tipo de coisa que faz muita sujeira, eu não posso. Sim. Mas lá no meu ateliê, eu tenho o meu ateliê de montagem, tenho um showroom para os íntimos, para meus amigos, meus clientes fiéis, porque eu trabalho muito com empresas. E as empresas compram minhas esculturas para premiar, para presentear, troféus e companhia. Aliás, com certeza, muita gente que está nos assistindo, Dona Signe, pode ter com certeza a possibilidade de já conhecer o seu trabalho e talvez até ter no seu acervo alguma obra sua, porque o nosso programa ele vai para mais de 40 cidades, nas TVs comunitárias, TVs educativas do estado, e a senhora dizia um pouco antes do início da nossa entrevista, que a senhora tem muitos clientes aqui em Alphaville, Aldeia da Serra, essa região aqui, Barueri, mesmo aqui em Osasco, não é? Tenho, sim. Eu tenho clientes no mundo inteiro. Para dizer a verdade, eu estou com mais de 7.000 peças vendidas para o mundo inteiro. Então, as minhas peças são levadas... Eu já expus muito no exterior, né? Sim. Então, lá na Europa, eu fiz várias exposições. Eu nem vou contar, porque é muita coisa. Mas as minhas peças são compradas aqui no Brasil também e levadas para o mundo inteiro. Eu tenho uma lista de países que eu sei onde minhas peças estão. Sim. Só que não são todas, porque eu acho que tem muito mais. Sim, mas as minhas peças foram antigamente vendidas em shoppings, em lojas de joias, em lojas de presentes, em lojas que têm estanho. Só que, com o tempo, aquilo foi ficando muito cansativo, porque eu ia todo mês, agora eu estou falando para mostrar como é que a gente começa devagar a formar uma clientela. Eu formei essa clientela porque essas lojas se tornaram a minha vitrine. Entendi. Elas se tornaram a visibilidade das minhas peças. Então, através dessas lojas que vendiam minhas peças, que eram lojas de presentes, assim, bem grandes, né? E joalherias, eles divulgaram o meu trabalho. E eu, todo mês, ia lá, ia retirar as que estavam lá e colocava novas peças. Elas estavam sempre bonitas, elas estavam sempre polidas. Todo mês o cliente que passava pela vitrine encontrava coisa diferente. Então, já que estamos falando em empreendedorismo, eu acho que o importante é você sempre oferecer alguma novidade, oferecer alguma coisa em ordem e o mais importante, qualidade, em cima de tudo. Qualidade, bela apresentação, variedade e você mesma ficar de olho nas suas coisas. Dizem que o olho do dono, né, é que engorda o porco, não é? Então, mas é interessante. Então você mesma, se você é um pequeno empreendedor, você não pode querer botar a responsabilidade em muita gente. O negócio é você mesmo se cuidar e cuidar do seu negócio. Então, isso exige muito tempo e muita dedicação. Mas a nossa principal mensagem que nós procuramos dividir com o nosso telespectador é que, com todas as dificuldades, sempre é possível fazer uma coisa positiva, transpor as barreiras. Claro. E assim, se você acredita mesmo, caro telespectador, no seu trabalho, no seu potencial, olha, insista, vá em frente, principalmente se você fizer
o que gosta e colocar o seu coração, a sua alma no seu negócio, fatalmente você fará sucesso. E o sucesso nem sempre é somente uma grande conta poupuda. Não, absolutamente. Não é verdade? Eu acho que o sucesso que a gente faz é um sucesso pessoal também. Por exemplo, o que eu recebo de retorno de pessoas que simplesmente me escrevem: passei na sua loja, adorei seu trabalho, você me fez bem. Isso para mim é muito mais do que dinheiro. Né? Sim, sim. Aliás, é o caso aqui do nosso programa. Nós passamos na sua loja em Monte Verde e estamos dividindo hoje para muita gente que nos assiste. Aliás, nós estamos falando um pouco de trabalho. Nós vamos mostrar no próximo bloco algumas imagens do trabalho da Dona Signe. Então, no próximo bloco, você não vai desligar a televisão nem sair daí. No próximo bloco, nós vamos mostrar alguns trabalhos muito legais. Mas eu queria iniciar, Dona Signe, nós temos, que a senhora trouxe aqui algumas esculturas, e essa daqui me chamou muita atenção. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa obra de arte. O que eu trouxe justamente essa aí e outra também, para mostrar que nem tudo que você faz tem que estar dentro de digamos assim, um contexto comercial. Sim. Você colocando sua alma, por exemplo, nessa peça eu falei do crescimento das nossas virtudes. E Sim. esses cristalzinhos que você vê aí dentro, que são cristais da Swarovski, eu coloco para simbolizar valores, energia, sucesso. Quer dizer, elas simbolizam dentro de nós os nossos valores. Então, você tem que colocar os seus valores para fora, tem que usá-los para o seu próximo, para aquilo que você faz. Você tem que usar os seus valores. Não dizer que eu sou uma pessoa muito legal, eu estou muito bem aqui do jeito que estou, né? Vou guardar tudo para mim, não vou dividir. O negócio é dividir com os outros aquilo que você sente, aquilo que você sabe fazer. Então, na minha loja, eu também ensino as pessoas a fazer isso que eu estou fazendo. Eu não seguro a minha experiência para mim, porque eu acho que isso é importante, você dividir. E essa outra peça aqui, ela fala justamente do doar. Aqui a senhora está oferecendo um gesto de oferecer. É o gesto de oferecer. Então, as esculturas minhas, são gestuais, ou seja, elas mostram a partir do meu sentimento o que eu quero falar. Muito bom, muito bom. Muito legal. Você está assistindo o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com artista plástica, escultora e muito mais. A Dona Signe Mobus, que está dando aqui uma experiência, passando para nós uma experiência de vida, uma experiência de trabalho e de empreendedorismo. E, Dona Signe, a senhora que veio para o Brasil com 15 anos, em 1954, já faz um pouquinho de tempo. O que levou a senhora aqui no Brasil iniciar esse trabalho? O que acendeu assim, olha, eu quero fazer da minha vida ter independência, eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio. O que levou a senhora a ter essa decisão? A decisão, acho que foi múltipla. Foram várias razões. Uma razão é que eu, como moça, sempre ganhei o meu dinheiro. Eu aprendi a minha profissão, depois da escola, era secretária. Então, eu fui de secretária júnior até secretária de departamento, fui até secretária executiva numa empresa americana. Então, o meu caminho foi através do comércio, do banco, trabalhei num banco e tudo isso aí. Então, essa parte hoje me ajuda a administrar o meu negócio. Ah, perfeitamente. Tá? Perfeitamente. Então, quando uma criança, por exemplo, tem um sonho, quer aprender isso, vai dizer, faça administração, faça qualquer coisa prática ao lado, porque essa parte vai te ajudar mais tarde a realizar o seu sonho. E o meu sonho era, quando era menina, era estudar História da Arte. Então, fiz vários cursos de História da Arte, mas nunca pude estudar porque faltou dinheiro para a faculdade. Sim. Então, eu aprendi uma coisa que me desse dinheiro, fui secretária, ganhava bem, tudo bem, fui para a Europa, fiz tudo o que eu quis. Sim.
Mas depois eu casei, parei de trabalhar e eu nunca me conformei com a falta do meu próprio dinheiro, com a falta de eu realizar alguma coisa. Então eu fiquei em casa enquanto as crianças estavam pequenas, mas quando o último nasceu, eu comecei a estudar. Fala, seu Rodolfo, o senhor segura as pontas que agora é comigo, Agora né? é comigo. Nós vamos fazer, dona Signe, um pequeno intervalo e vamos voltar já já falando. Está muito gostoso esse papo, você não pode perder. No próximo bloco, você vai ver algumas imagens dos trabalhos da dona Signe. Não saia daí. Há mais de 40 anos no mercado de imóveis, a pioneira do aluguel garantido. Então acho que é importante para quem aluga um imóvel é ter a garantia que vai receber o aluguel e que o inquilino vai deixar o imóvel em ordem e tudo mais. Funcionários bem treinados para bem atendê-lo. E para sua comodidade, o serviço leva e traz. E para você que quer alugar e não tem fiador, a Nunes inova com o título de capitalização, onde você, ao final do contrato, recebe o seu dinheiro de volta. Nunes Imóveis, garantindo a sua tranquilidade. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Evite deixar objetos que despertem atenção no interior do seu carro. Polícia Militar. A segurança que você vê. Bem, estamos de volta falando hoje com dona Signe Mobus, que é artista plástica, escultora, e mais do que nós ficarmos falando, eu peço desculpas, inclusive, ao telespectador, que eu fiquei meio afônico, mas não podia perder a oportunidade de entrevistar a dona Signe, que tem obras espalhadas por todo o mundo, é um trabalho muito bonito, e daqui a pouquinho, conforme nós formos falando, você vai vendo aí as imagens do trabalho da dona Signe. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, dona Signe, em primeiro lugar, sobre esses... A senhora tem uma série de livros, e aqui fala, um deles fala sobre os caminhos para o sucesso. Caminhos para o sucesso. E nós vamos ter algumas imagens, mas eu acho interessante a senhora, por exemplo, comentar essa que nos chamou bastante atenção. Todas as peças que eu faço, elas não são inventadas para decoração. Todas elas eu faço com algum significado que me vem na hora. Então, aqui estou falando no avançar, ou seja, os louros que nós adquirimos à medida que nós crescemos na vida. Avançar sempre. E essa peça, por exemplo, ela tem uma base muito larga. Por quê? Porque nós temos que avançar sobre bases sólidas. Um lar sólido e manter as nossas finanças solidamente. Então você não pode avançar fazendo muita dívida, ficando louco. Você não consegue trabalhar se você tiver problemas muito sérios financeiramente. Então, essa peça que você escolheu logo aqui, que eu pus também em cima, ela fala muito da base do meu trabalho. Quer dizer, você empreender, sim, mas empreender sobre bases sólidas. Empreender tendo em vista que você sempre precisa ter um pequeno resguardo para momentos difíceis. Muito bem. E eu percebo que é uma série de livros. E uma característica que eu achei muito legal da sua obra, que todas os trabalhos, eles são acompanhados com uma poesia. Fala um pouquinho como é que é a ideia de fazer isso. A ideia surgiu assim, porque eu sempre dei nomes às minhas peças, é claro. Aí, quando eu fiz a minha primeira exposição no meu ateliê, para meus amigos, eu fiz uma série grande de peças e toda a série tinha um significado. Ou seja, eu estava falando sobre os cidadãos do nosso mundo. Então, eu passei de
peça em peça e fui explicando para os meus amigos. Sim. As peças, o que elas significavam. E aí uma amiga minha começou a mostrar para os outros e começou a contar a história meio distorcida. Falei assim, não era bem isso que eu falei. Eu vou anotar. Ok. E aí eu comecei a anotar os meus pensamentos à medida que eles foram surgindo. E aí aos pouquinhos eu fui adquirindo um pouquinho de habilidade com as palavras, fui vendo o dicionário, fui me informando sobre a língua portuguesa, que eu acho que não estava muito legal ainda. Então, fui aos pouquinhos aprendendo melhor o português. A partir disso, o que também me ajudou muito na vida, melhorar o meu português. E fui escrevendo aqueles pequenos textos acompanhantes das minhas esculturas. E hoje em dia, quando alguém compra uma escultura minha, ele pode escolher qualquer texto. Por quê? Porque eu acho que a arte, ela fala com as pessoas. Existe um diálogo entre as pessoas, e você sentiu isso entre as pessoas e o meu trabalho. Então, à medida que você vê uma peça e acha que outro texto combina muito mais, você tem toda a liberdade de levar outro texto. Então, eu tenho mais de 1.500 textos à disposição, divididos bem organizadamente em temas, para atender aos meus clientes. Aliás, eu queria que a produção colocasse mais uma vez o endereço, o site, telefone, para que as pessoas que queiram entrar em contato, que queiram conhecer um pouco mais do seu trabalho, que o façam, né? Você está vendo aí, Signy Mobos, telefone 5687-7752, aqui de São Paulo mesmo. Você que está vendo o programa de outros estados, de outro país até, você tem condição de entrar em contato. E pode entrar em contato também aqui na TV Osasco, no contato @tvosasco.com.br, que nós podemos também transmitir para a dona Signy isso que nós estamos falando. Muito gentil. Agora, me chamou a atenção também esse livro, que é um livro, aliás, nos próximos dias, nós teremos um programa interessante aqui também na TV Osasco, falando sobre sustentabilidade, e a senhora tem exatamente um livro falando sobre isso, sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre ecologia. E esse livro é ancorado com recurso do BNDES. Explica um pouquinho como é que funciona. Eu estou entrando com um projeto no BNDES, e parece que tenho boas chances de ser aprovado. Sim. Para fazer a impressão desse livro e para eu poder vender na minha loja, em livrarias, oferecer para empresas que talvez possam usar como presentes. Então, esse livro aí, ele é foi uma inspiração que eu tive no começo do ano. Olhei para uma árvore que eu plantei 40 anos atrás, lá em Monte Verde. Aliás, está aqui a árvore. É um pinheiro. E fiquei completamente fascinada pelo microcosmos que cresce em cima desse tronco dessa árvore. E aí, à medida que eu fui tirando as fotos e colocando no meu computador, aí foram surgindo textos. Então, eu fiz todo um livro com textos, com poesias, falando da sustentabilidade, falando da natureza, do meio ambiente e da nossa responsabilidade com ele. Eu vou tomar, olha, eu já estou torcendo para que a senhora tenha os devidos subsídios, devidos apoios para fazer esse livro, porque é muito bonito. Você, telespectador, terá a oportunidade de ver, mas eu vou pedir permissão para a senhora para ler um trechinho pequeno, uma poesia que a senhora fala que tem muito a ver com sustentabilidade, que tem muito a ver com o momento que nós estamos passando e tem muito a ver com empreendedorismo. Ter bases sólidas, investir em progresso, alinhar a consciência aos avanços da ciência. Ajudar a preservar o meio ambiente é servir a sociedade permanentemente. Olha, é muito profundo, é muito legal. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais, porque nós temos aqui algumas imagens. A senhora focou basicamente o livro em cima daquele ser vivo,
que é uma árvore de 40 anos que a senhora mesmo plantou. Né? Como é que foi essa ideia? Como é que surgiu? Então, eu estava de manhã saindo de casa, quase praticamente saindo de casa para trabalhar na minha loja. Aí eu dei um passeio pelo meu jardim, olhei aquela árvore e falei assim, não é possível. Era no carnaval, época de muita chuva, época de muita umidade. E ao redor dessa árvore existia de repente, sabe, você às vezes anda sem ver as coisas ao seu redor. E naquele dia aquilo pulou no meu olho, eu olhei aquela árvore e disse, meu Deus do céu, que natureza saudável que essa árvore produz. Ela produziu todo um microcosmos, um mundo só dela. Eu tirei as fotos e, nossa, fiquei encantada. Esse livro eu fiz em meio a clientes, turistas entrando e saindo da minha loja, fiz as poesias no Carnaval de 2012. Legal. Olha, eu queria, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa, mas eu queria convidar você, telespectador, a visitar Monte Verde. Vale a pena, fica 1h30 de São Paulo, muito tranquilo aqui pela Fernão Dias. Fernão Dias. É o extremo sul de Minas, né? Visitar lá a vitrine da arte da Dona Signe Mobos, visitar a cidade, que é uma cidade linda, aconchegante. Eu adoro Monte Verde, adoro também Campos do Jordão. É que Monte Verde é mais a minha cara, porque eu gosto mais de coisas simples, de coisas rústicas, e Monte Verde oferece isso muito bem. Estivemos lá, inclusive, no último inverno, onde teve... Eu quero mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço para o Chicão, que é o secretário do Turismo. Chicão, um grande abraço. Obrigado pela receptividade aí na sua cidade. Foi muito legal. Acompanhamos um show de jazz, de blues. Foi muito bacana. Eu quero agradecer também, Dona Signe, a senhora, ao senhor Rodolfo, que vieram aqui à cidade de Osasco nos visitar, trazer coisas tão bonitas e deixar aí os instantes finais para a sua despedida do nosso telespectador, do nosso público. Muito obrigada. Bom, o que eu posso dizer, nunca deixem de tentar fazer alguma coisa sua, daquilo que você gosta. Trabalhar com o que a gente gosta é muito importante. E aí você consegue ter muito mais sucesso do que quando você faz uma coisa que você pensa que vai dar dinheiro, que vai ser isso que você quer por causa do dinheiro. Tá? Então, acho que o sucesso ele vem com a emoção, com a dedicação e com a qualidade do seu trabalho. Muito bem. Queremos agradecer, então, mais uma vez, em primeiro lugar, a Deus, a oportunidade de estarmos aqui, e agradecer a vinda da Dona Signe, do seu Rodolfo, e da Galeria Suíça, que pôde nos permitir aí, nesse momento, estar mostrando um pouco do trabalho da Dona Signe. O Invista vai ficando por aqui. Um grande abraço a você.